Queridas irmãs, hoje, 3 de fevereiro, sexta-feira da quarta semana do tempo comum, a igreja celebra São Brás. E as leituras que a igreja nos oferece hoje, a primeira leitura da carta aos Hebreus. O amor fraterno permaneça. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque graças a ela, alguns, sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se vós fosseis prisioneiros com eles, e dos que são maltratados, pois vós tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse: Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com ousadia: O Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me, ó homem? Lembrai-vos dos vossos dirigentes, que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerai como terminou a vida deles e imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, Ele o será para a eternidade. Então a gente vê nessa carta aos Hebreus toda uma recomendação que nos é dada. Ele começa dizendo: o amor fraterno permaneça. Então, a graça de pedir ao Senhor neste dia que a caridade, que o amor uns com os outros, ele seja o elo da nossa vida, da nossa conduta, do nosso dia a dia. E é bonito porque ele vai nos lembrar dizendo: não esqueçais da hospitalidade, porque graças a elas, alguns, sem saber, acolheram anjos. Então, a importância de sermos hospitaleiros, de ter essa graça do acolhimento dentro das nossas casas de comunidade, mas também dentro da nossa própria família. Quantas vezes nós não acolhemos uns aos outros, não exercemos essa hospitalidade. E é toda uma leitura que vai nos exortar como bem viver essa caridade fraterna, desde a hospitalidade, como também ele vai falar da importância no matrimônio de ser honrado uns aos outros, dessa graça de não nos perdermos através da ganância do dinheiro, de verdade buscarmos termos uma boa conduta e lembrarmos que o Senhor é o nosso auxílio. Então, nessa carta aos Hebreus, ele vai dar toda uma exortação a cada um de nós, e ele termina dizendo: lembrai-vos dos vossos dirigentes que vos anunciaram a palavra de Deus. E a gente pode trazer aqui os dirigentes, não só os nossos padres, sacerdotes, os nossos pastores, mas aqueles também que nos educaram na fé através da sua palavra, os nossos catequistas, nossos responsáveis de grupo, de círculo, de lembrarmos e de sermos também esses anunciadores. Se você tem a missão de ser dirigente, de ser pastor, coordenador, se você é pastor de uma casa, de uma missão, de lembrar a importância de comunicarmos a palavra de Deus, de sermos esses anunciadores e comunicadores da palavra. E a carta aos Hebreus vai nos convidar a essa imitação da fé que devemos ter. E lembrar que Jesus é aquele de ontem, de hoje e de amanhã. É o princípio, é o fim de tudo. Então, te pedimos ao Senhor essa graça para cada um de nós através dessa leitura. O salmo de hoje é o Salmo 26. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, frente a quem tremerei? Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que uma guerra estoure contra mim, mesmo assim estarei confiante, pois ele me oculta na sua cabana no dia da infelicidade. Ele me esconde no segredo de sua tenda e me eleva sobre uma rocha. É tua face, Senhor, que eu procuro. Não me escondas a tua face. Não afastes teu servo com ira. Tu és o meu socorro. Não me deixes, não me abandones, meu Deus Salvador. Então, o salmo de hoje é um salmo de súplica, né? Da alma que suplica o Senhor, que deve ser o nosso refúgio, deve ser a nossa luz, a nossa salvação. Mas ele suplica dizendo: Senhor, não me abandone, não me deixes, né? Olha para o teu servo, olha para mim, não esconda a tua face de mim. Então, é tão bonito porque ele grita: Senhor, não me abandones. Então, é um salmo de súplica e que devemos a cada dia fazer essa oração, como esse salmista que clama ao Senhor. Ele que é o Deus do exército, Ele que é o Senhor da nossa vida, da nossa história. E é nele que nós devemos colocar a nossa vida, sabendo que é a nossa fortaleza, o nosso rochedo, a nossa salvação. E não devemos ter medo, porque o Senhor, Ele combate por nós, Ele vai à nossa frente. O evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 6. O rei Herodes ouviu falar de Jesus.
Com efeito, seu nome se tornará célebre e diziam, João Batista foi ressuscitado dos mortos, e por isso os poderes operam através dele. Já outros dizem, é Elias, e outros ainda, é um profeta como um dos profetas. Herodes, ouvindo essas coisas, dizia, João, que eu mandei decapitar, foi ressuscitado. Herodes, com efeito, mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois ele a desposara. E na ocasião, João dissera a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodíades, então, contra ele e querendo matá-lo, mas não podia, pois Herodes tinha medo de João e, sabendo que ele era um homem justo e santo, o protegia. E quando o via, ficava muito confuso e o escutava com prazer. Ora, chegando um dia propício, Herodes, por ocasião do seu aniversário, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galileia. E a filha de Herodíades entrou e dançou, e agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à moça, pede-me o que bem quiseres e te darei. E fez um juramento, qualquer coisa que me pedires eu te darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que é que eu peço? E ela respondeu, a cabeça de João Batista. Voltando logo apressadamente à presença do rei, fez o pedido, quero agora mesmo que me des um prato a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas por causa do juramento que fizera e dos convivas, não quis deixar de atendê-la. Imediatamente o rei enviou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. E saindo, ele o decapitou na prisão, e trouxe a sua cabeça num prato, deu à moça, e esta a entregou à sua mãe. Os discípulos de João souberam disso e foram lá, pegaram o corpo e o colocaram num túmulo. Então a gente vê nesse evangelho o relato, né, da morte, do martírio de São João, que infelizmente foi martirizado por causa de um desejo mau do coração de uma mulher. E a gente vê a profunda tristeza de Herodes ali, que apesar de também não ser um homem que talvez trouxesse mágoas no coração, mas naquele momento ele tinha um coração bom e ele não era isso que ele desejava. Mesmo se ele mandou prendê-lo, no fundo ele não era isso que ele desejava. Mas como ele prometeu, né, a filha que daria o que ela quisesse, e ela vai ali escutar a sua mãe cheio de ódio, né, com esse coração, mal vai pedir a cabeça de João Batista. Então aqui a gente conhece o relato do martírio de João Batista, que foi decapitado e oferecido num prato. E a gente percebe nessa leitura de hoje o coração, o que passa na fronteira do coração do homem, né? O que passa na fronteira do coração desta mulher por não compreender e talvez por não aceitar, de certa forma, aquilo que João vivia e eles ali que perseguiam os discípulos, né? Foi, de fato, ela foi se vingar daquilo que o João pregava, né? Porque João vai, de fato, ele vai apontar o pecado, né? João vai dizer a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então, quando nós somos homens da palavra que anunciamos a verdade, podemos muitas vezes ser mártires daquilo que nós anunciamos. E foi isso que aconteceu com João, ele não teve medo de anunciar a verdade. Mas, compensação, ele teve, né, como paga a sua morte, o seu martírio. Mas peçamos ao Senhor a graça de não ter medo de sermos verdadeiros anunciadores. Se for preciso sermos mártires da palavra, mártires da verdade. Não tenhamos medo, né, de oferecer a nossa vida, mas de não escondermos a verdade que vem de Deus. E a igreja hoje, ela celebra São Brás. E São Brás, ele foi um médico do século III que entrou em crise porque não se sentia totalmente realizado na sua profissão. Sua insatisfação estava relacionada à sua profissão, pois ele era um bom médico e prestava um ótimo serviço à sociedade, mas ele vivia uma crise existencial. Não era tanto pelo fato dele ser médico, mas era pelo fato dele não se encontrar naquilo que ele fazia. Então, São Brás buscou a Deus e viveu uma experiência como única. Não se sabe se ele já era batizado ou se ele pediu a graça do santo batismo, mas a sua vida sofreu uma guinada. Essa mudança não foi somente no âmbito da religião. Sua busca por Jesus estava ligado ao seu profissional.
muitas pessoas começaram a ser evangelizadas por meio da busca de santidade daquele médico. Necessidade de penitência e de oração. Numa outra etapa de sua vida, ele discerniu que precisava se retirar. Para ele, o retiro era permanecer no Monte Argeu na penitência, na oração, na intercessão, para que muitos encontrassem a verdadeira vocação. E hoje a igreja nos traz como leituras os sermões de Santo Agostinho Bispo, Sacrifica-te por minhas ovelhas, que é uma leitura baseada também nos escritos de São Brás. E eu convido você nesse dia a rezar com esse ofício da igreja e pedir também a intercessão desse homem que foi santo, médico, que consagrou a sua vida também para salvar muitas vidas e que foi um testemunho de santidade. Então peçamos também a intercessão dele neste dia para que sejamos também verdadeiros testemunhos da santidade que o Senhor nos chama a viver diariamente. Então tenhamos um santo dia, uma santa sexta-feira e que Deus nos abençoe.